O Dr. Miguel Albuquerque é o quarto entrevistado do Diário da TSF, no âmbito das 5 candidaturas à liderança do PSD Madeira. Presidente da Câmara do Funchal durante sucessivos mandatos, trata-se do candidato que há mais tempo anunciou a decisão de concorrer à liderança do partido, tendo por isso um longo historial de confrontos diretos com o ainda líder do PSD Madeira. O choque com Alberto João Jardim afastou-o dos órgãos internos do partido e, enquanto presidente da maior autarquia da Madeira, valeu-lhe também uma conturbada relação com o atual governo regional. Dr. Miguel Albuquerque, durante os últimos anos, a Câmara do Funchal foi a base do seu combate ao presidente do governo e ao líder do partido. Isso não terá prejudicado a autarquia e os funchalenses em detrimento de uma ambição legítima, mas pessoal? Eu nunca confundi dois planos. O meu plano enquanto membro do Partido Social Democrata e frontalmente, com uma posição frontalmente discordante relativamente às políticas que foram perseguidas nos últimos anos, e pelos vistos tinha razão, com aquilo que sempre foram as legítimas aspirações da Câmara Municipal e a condução dos destinos da Câmara Municipal. Portanto, eu nunca utilizei a Câmara como instrumento de quer de promoção pessoal, quer de combate político interno. Sempre defendi intransigentemente aquilo que entendia serem os direitos do município do Funchal relativamente a algumas posições do governo. Relativamente à minha posição interna, uma vez que ficou bem patente, aliás, que sempre disse frontalmente aquilo que entendia serem as políticas erradas ou o caminho errado que o partido estava a seguir desde há alguns anos, e penso que tinha razão naquilo que disse. O filho tem em torno do Dr. Bruno Pereira, na altura seu vice-presidente, que ficou sem pelouros, prejudicou claramente a candidatura do PSD no Funchal. Sente-se culpado de alguma forma pela derrota nas autárquicas? Eu não quero voltar para o passado, porque eu acho que temos que olhar para o futuro, mas eu gosto de, talvez fosse bom dizer o seguinte, que aquilo que se passou nas autárquicas, e eu já tinha escrito na minha moção que ia se passar, havia um desgaste muito grande do nosso partido relativamente à população da maioria dos concelhos. E está lá escrito na moção que apresentei em 2012 que era preciso inverter as políticas no sentido do partido saber à sociedade, dialogar com os cidadãos, auscultar as forças vivas da nossa sociedade, e o resultado das autárquicas foi exatamente um resultado do partido se continuar a persistir, continuar a se desligar da realidade económica e social da nossa terra e, sobretudo, de uma trajetória regressiva do ponto de vista económico, do ponto de vista social da própria população, porque hoje você tem uma situação na Madeira muito complicada do ponto de vista social. É desemprego, é pobreza, é as pessoas emigrar. E, evidentemente, quando muitas vezes se está muito tempo no poder e ficamos rodeados por uma espécie de uma redoma e desligamos da realidade, isso é o pior que pode acontecer, e foi isso que aconteceu ao nosso partido. Tudo isso enquadra-se também nas outras câmaras da Madeira. Acha que nos outros concelhos deveriam ter adotado uma postura diferente do Funchal? Ficou desiludido com alguns dos autarcas e do rumo que levou? Eu não gosto de pessoalizar, acho que não temos que pessoalizar, nem podemos andar aqui. Eu costumo dizer, olha, para trás nem para tomar balanço. O que é para pensar é para a frente. E o que as pessoas precisam neste momento é de saber qual o projeto que o partido tem para o futuro e, sobretudo, qual é o horizonte de esperança que pode apresentar aos cidadãos da Madeira e do Porto Santo. Agora, o que eu lhe quero dizer é que a situação não adveio só das autárquicas. O desgaste do partido já foi notório nas eleições de 2011, que nós perdemos milhares de votos já nas eleições de 2011. E porquê? Porque essa trajetória que estava a ser perseguida era uma trajetória de se continuar a fechar o partido à sociedade. O partido na Madeira sempre se afirmou como um partido intrinsecamente popular, aberto às forças vivas, irreverente, de vanguarda, que liderava as causas. A partir dos últimos anos, o partido começou a ter uma postura conservadora, defensiva e reativa, quando, para conduzir um projeto político, você tem que liderá-lo, ou seja, tem que ser proativo. O que é que se verificou? Começou-se a constatar uma governamentalização excessiva do partido, um acomodamento,
um conservadorismo e, sobretudo, depois uma luta permanente de alguns membros da elite partidária no sentido de manterem as suas posições e os seus lugares. E isso fez com que o partido se fosse fechando, deixasse de falar com as pessoas, deixasse de falar com o povo, ao contrário do que dizem, e depois as consequências estão à vista. Já entramos naquelas que são as suas ideias da sua candidatura. Sente que essa mensagem está a passar? Eu acho, como sempre disse, que estas eleições internas e as anteriores são muito importantes para o partido. Porquê? Porque significa uma revitalização interna e, sobretudo, uma oportunidade para os militantes serem ouvidos, serem auscultados. Eu tenho falado com imensos militantes e cidadãos em geral e famílias e noto que há um grande anseio, que é a possibilidade das pessoas, serenamente, de uma forma adulta, democrática, madura, trocarem ideias, serem ouvidas. As pessoas querem ser ouvidas. E noto, inclusivamente, que muitas pessoas válidas que se tinham afastado do nosso partido estão a regressar. Portanto, eu acho que estas eleições internas, ao contrário do que se andava a anunciar, que ia ser o fim do mundo, uma implosão, portanto, são extremamente benéficas porque está-se a assistir a uma revitalização, um debate de ideias e, sobretudo, à possibilidade dos militantes se exprimirem e emitirem as suas opiniões. Porque, como eu costumo dizer, quando todos pensam da mesma maneira, ninguém pensa grande coisa. Portanto, e aquela ideia de haver uma única voz durante o partido durante tantos anos, em que não havia uma voz crítica, e por isso é que se fez um conjunto de disparates, é mau. E neste momento o nosso partido, como a nossa região, tem que ter a maturidade, e tem a maturidade cívica e democrática para discutir os assuntos internamente, e em qualquer partido democrático no mundo existem eleições internas, existem diversos candidatos e não há nenhum drama. Acho que isso é bom. A Madeira tem um grave problema, gasta muito mais do que produz. Como é que se vai enfrentar esta realidade? Eu acho que neste momento a primeira coisa que nós temos é que deixar de ter ilusões. Ilusões relativamente a um conjunto de políticas de fantasia e de realidade virtual que se continuam a anunciar, como as grandes panaceias, e temos que ter um pensamento estratégico. A Madeira, neste momento, não tem uma visão, um pensamento estratégico para o futuro. E é fundamental saber o que é que se pretende para o futuro. Eu tenho a noção que os próximos anos poderão ser anos importantíssimos para um novo surto de desenvolvimento económico e social para a Madeira. Mas a Madeira temos que pensar aquilo que são os vetores de desenvolvimento para o futuro. Eu costumo dizer que quando, ao longo da nossa história, do nosso país, o período de grande prosperidade de Portugal foi quando um rei, Dom João II, pensou em termos estratégicos para o exterior. Qual a grande missão dos portugueses? E isso, de facto, o crescimento e a ascensão de um pequeno país como Portugal fez devido a um pensamento estratégico, que depois, obviamente, começou a ser coartado e dá-se o declínio a partir do século XVI. A Madeira, neste momento, como eu já disse, tem uma oportunidade de ouro. Pode passar de uma região ultraperiférica, nos próximos anos será, estou convencido, uma região central. Porque a bacia do Atlântico, nos próximos anos, será a zona de maior intercâmbio comercial e energético do mundo. E nós, pelo nosso posicionamento, pelo conjunto de infraestruturas que temos, podemos constituir, de facto, um polo de atratividade de empresas, de players internacionais e constituirmos aqui um grande centro cosmopolita de turismo, mas, sobretudo, de trade internacional. Porquê? Porque é preciso não esquecer duas coisas. Neste momento, é natural que, uma vez assinado o acordo comercial de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa, que aqui na rota do Atlântico passará a ser a zona de maior intercâmbio do PIB mundial. Metade do PIB mundial estará aqui concentrado e 40% do comércio mundial passará a ser feito entre os Estados Unidos e a Europa. Por isso, por outro lado, é preciso não esquecer que nós estamos aqui numa zona estratégica de interface com o continente sul-americano e com o continente africano. Temos a possibilidade de gerar um conjunto de parcerias estratégicas com as regiões da Macaronésia, que neste momento são, como sabe, pelo seu próprio posicionamento e pelo seu própria zona económica exclusiva, uma das zonas mais importantes
Estamos a falar de São Tomé e Príncipe, estamos a falar de Cabo Verde, dos Açores, de Canárias, e será esta a zona crucial de todo o intercâmbio comercial e energético do futuro. Portanto, reserva para o Centro Internacional de Negócios um grande papel. Será o Centro Internacional de Negócios, mas o que é fundamental é nós posicionarmos, por exemplo, temos parcerias a estabelecer, quer a nível nacional, quer a nível europeu, mas sobretudo a nível interatlântico. Uma das coisas que eu defendo é a criação aqui de uma Câmara, pode ficar aqui sediada, por exemplo, na Madeira, de uma Câmara de Comércio Interatlântica. É preciso não esquecer neste momento que, por exemplo, a nível do intercâmbio energético, neste momento os Estados Unidos já são o maior produtor de gás no mundo e estão a produzir neste momento o shale gás a preços 2 vezes inferior àquilo que a Europa está, ou sobretudo parte da Europa está a comprar à Rússia. Por outro lado, esses são preços mais baixos, são 4 vezes inferiores àquilo que é produzido na Ásia. E neste momento, é preciso não esquecer também que no futuro, entre 2016 e 2019, os Estados Unidos da América serão os maiores produtores mundiais de petróleo. O Brasil, neste momento, produz cerca de 2.200 milhões de barris por dia. A Colômbia, na zona de Vicença, por exemplo, passará a produzir mais de 1 milhão de barris por dia. O presidente Peña Nieto, do México, fará com que, neste momento, o seu plano de desenvolvimento energético transformará o México num dos maiores produtores mundiais de petróleo. O alargamento do canal do Panamá, só por si, será, de facto, estratégico para quê? Para nós conseguirmos, através da Madeira, que é isso que temos que conseguir, que a Madeira seja, por assim dizer, um centro de internacionalização das empresas nacionais e europeias nas novas rotas e nos novos destinos, quer com os Estados Unidos, quer com a América do Sul, quer com a África. Essa estratégia é viável para resolver os nossos problemas num curto prazo? Daqui a 2 anos? A nossa estratégia, esta é uma estratégia que é perfeitamente viável no sentido de conseguirmos atrair para cá e transformar a Madeira, de facto, num grande centro de trade internacional. Não tenho dúvidas sobre isso. Vou-lhe dar um exemplo. Ainda há pouco tempo, houve um contacto, por exemplo, para instalar aqui uma empresa de certificação de diamantes, que é o processo Kimberley, que gera, portanto, a maioria dessas empresas, como sabe, estão situadas em Antuérpia, portanto, é o grande centro de trade internacional, chamado processo Kimberley, e gera um volume de movimento de capitais de cerca de 15 mil milhões de dólares por ano. Só para ter uma ideia. Você pode, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, bolsa de petróleo, porque não? Pode colocar aqui, e sobretudo tem que pensar uma coisa, grande parte dos capitais, neste momento, africanos, por exemplo, estão a circular via São Tomé e Cabo Verde. Ainda a semana passada, ou uma semana e meia, foi inaugurado em Cabo Verde o World Trade Center, na cidade da Praia. Isso significa o quê? Significa que, de facto, há uma grande potência de capitais de países africanos com grande desenvolvimento, como, por exemplo, Angola, como Nigéria, em fazer movimentar os seus capitais para uma região, e aí a Madeira estaria posicionada como região integrada na União Europeia, para entrar no fluxo deste intercâmbio comercial Europa-Estados Unidos. Toda essa estratégia implica resolver problemas prioritários que temos aqui no dia-a-dia, como os transportes. O transporte aéreo, o transporte de mercadoria. Eu não quero fugir à pergunta. Eu acho que é importante, por exemplo, saber qual a solução para a Ilha da Madeira. Por exemplo, a solução para a Ilha da Madeira é, neste momento, utilizar um conjunto de estratégias, porque é evidente que, se você olhar, por exemplo, para o Centro Internacional de Negócios, vai perceber uma coisa, que o Centro Internacional de Negócios, apesar de tudo o que aconteceu, representou o ano passado 123 milhões de euros de receita para os cofres da região e representou 12% do investimento estrangeiro em Portugal. Isto é fantástico. Portanto, o que é que acontece? É evidente que se nós nos tivéssemos concentrado e ter uma política consistente, nós precisamos de continuidade e consistência nas políticas públicas. No reforço da atratividade do Centro Internacional de Negócios, se houvesse, de facto, diálogo e uma parceria estratégica, quer a nível nacional, quer a nível europeu, portanto, neste momento, nós poderíamos ter, e muito bem, as nossas receitas fiscais resolvidas só através do Centro Internacional de Negócios. Mas ainda vamos ao tempo.
Claro, claro que vamos. E acho que o Centro Internacional de Negócios tem um grande potencial, assim como podemos, de facto, atrair para cá um registro de patentes. Por exemplo, o registro de patentes era fundamental, porquê? Porque, sobretudo, fazendo esta conexão com a universidade e, sobretudo, a nível dos registros de patentes medicinais, nós tínhamos aqui uma receita fantástica. Podíamos e devíamos ter aqui já instalado um registro internacional de aeronaves, como tem Guernsey. Guernsey abriu em dezembro do ano passado. E isso seria muito importante para quê? Para atrair capitais, para gerar receita fiscal e, sobretudo, para assegurar aos quadros qualificados da região um emprego com efeitos multiplicadores na nossa economia. Temos também problemas no dia-a-dia muito graves, como o atual funcionamento do transporte aéreo e também de uma linha marítima de transporte de mercadorias e de pessoas. Soluções imediatas? As soluções imediatas, eu penso que é fundamental, em primeiro lugar, o plano de ajustamento económico e financeiro tem que ser renegociado rapidamente. E isso, porque para libertar dinheiro para a economia. Mas eu não acho que isso sejam problemas difíceis de resolver. Portanto, o transporte para as ilhas, quer aéreo, quer de mercadorias, é essencial. E o que é que é fundamental? É assim como as comunicações. Você tem que assegurar preços frequentes e baratos para as ilhas, quer de mercadorias, quer de pessoas. Via aérea. Qual é a solução? A solução, neste momento, a liberalização, do meu ponto de vista, do transporte aéreo, teve vantagens e teve inconvenientes. Quais são os principais inconvenientes? Os principais inconvenientes, faço reparar, é que nas zonas de pico, nas alturas de pico, ou seja, o Natal, as férias, o que é que acontece? Há uma espécie de concertação entre as duas companhias, entre os dois operadores, que é a TAP e outra empresa privada, no sentido de fazer subir o preço das viagens para preços incomportáveis. Por exemplo, para os residentes, um estudante pagar 400 ou 500 euros para um transporte aéreo é ridículo. Qual é a solução? Ou encontra uma solução onde introduz um teto dentro da liberalização, como os Açores fez, um teto para um preço máximo, ou então introduz uma coisa, que você tem 30 euros de subsídio por rota, iria e volta 60 euros, ou faz como Canárias, que introduz uma percentagem sobre o valor do bilhete. Por exemplo, em Canárias são 50%. Ou seja, nessa altura, a compensação para o residente ou para o estudante seria proporcional ao preço do bilhete e não o montante fixo. Na área marítima? Também Na área marítima você tem um problema do transporte de mercadorias. O transporte de mercadorias, neste momento, você sabe que é fundamental baixar. Neste momento, há um problema que temos as taxas portuárias são altas porque o operador não paga a operação sobre o molho. É fundamental, neste momento, abrir um concurso e baixar os preços. Os preços do transporte de mercadorias têm que imediatamente baixar. Transporte. Portanto, é fundamental abrir um novo concurso, por condições no sentido desses preços baixados, que nada justifica que o preço de transporte de mercadorias para a Madeira seja os mais altos, eu não digo talvez da Europa, não é? Talvez da Europa, o que é ridículo, e andamos há não sei quantos anos para resolver isto. Isto daqui, e compete ao Governo Regional resolver esta situação, isto tem que ser resolvido muito rapidamente. Eu não sei porque é que esta situação não está resolvida. Temos, por um lado, a APRAM tem que pagar salários, a APRAM tem um problema neste momento de excesso de endividamento e tem pessoal para pagar devido a um conjunto de obras, do meu ponto de vista, desnecessárias que foram executadas, e é fundamental baixar os custos de operação. É possível também restabelecer uma linha tipo aquela que existia durante um tempo com o Armas? Com certeza que sim. Isso, eu acho que uma ilha tem que ter transportes marítimos. Mas é importante abrir um concurso. Eu acho que para o transporte de passageiros e carga agregada. Mas agora o que é essencial é não esquecer que precisamos resolver a montante. O que é que precisamos resolver a montante? É o preço das mercadorias por contentor. Isso é fundamental ser resolvido. Você não pode viver numa ilha e ter uma repercussão devastadora da nossa economia do preço de transporte de mercadorias. Nada disto faz sentido. Portanto, ou seja, relativamente ao transporte férreo, abre um concurso, inclusivamente com ligações a Canárias. Isso é uma questão também que tem aberto, o mercado tem aberto. Um governo seu estaria disponível para subsidiar uma linha desse género? Subsidiar o passageiro. São coisas diferentes. Só você falar no Porto Santo, eu já disse e já escrevi, portanto, não há nenhuma ilha
que a dimensão de escala do Porto Santo, com 3.000 pessoas ou 4.000 pessoas, que o mercado resolva o problema. Portanto, nós temos que passar a deixar de ter esses complexos e ser pragmáticos nas soluções. Se você quiser resolver o problema do Porto Santo, você pode pintar. O Porto Santo tem grandes atratividades e neste momento tem um problema grave de desemprego, de recessão económica e tem um mês e tal, que é aquilo que se chama a sazonalidade do Porto Santo, é um mês e tal. Portanto, não é sazonalidade, é um mês e meio de afluência de pessoas à ilha. O que é que você tem que assegurar? Você, em primeiro lugar, tem que assegurar que o transporte por via aérea ou por via marítima é barato e é frequente e é feito com facilidade. Como é que faz isso? Atribuindo, como acontece nos transportes interilhas em muitos arquipélagos, um subsídio ao passageiro. Se você atribuir um subsídio ao passageiro, imagine 20 euros ou 22 euros. Vai resolver o problema, porque se você consumir num dia 100 euros de refeição, já recebe 22 em IVA. Portanto, ou seja, a solução do Porto Santo é uma solução de termos, de facto, um transporte barato, frequente e subsidiado. Ao nível do bem-estar da população, o sistema de saúde é uma questão problemática e que parece estar à deriva. É possível pôr ordem no atual sistema de saúde? Já tem ideias definidas em relação às grandes prioridades? Se um novo hospital faz sentido? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso, como na ilha, portanto, neste momento nós temos um problema na ilha que não temos uma estratégia. E a mesma coisa se passa relativamente à saúde. A tutela da saúde desapareceu, a tutela política da saúde desapareceu. E o que é que temos? Temos uma gestão por impulsos. Gestão por impulsos. O que é que é fundamental? O nosso sistema regional de saúde já foi o melhor sistema regional, já foi o melhor sistema de saúde do país. Neste momento eu não sei os números, mas e temos que de facto auditar esses números para perceber o que é que se passa. Há, em primeiro lugar, neste momento, restabelecer a mudança dos protagonistas e das políticas para a saúde. Isto é claro. Com os atuais atores políticos não vamos lá. Vamos lá. Portanto, temos que mudar as pessoas. Por pessoas competentes à frente do sistema, fazer um diálogo com as forças vivas e, sobretudo, os utentes, os enfermeiros, os médicos. É preciso as pessoas falarem entre si e restabelecer metas para o Sistema Regional de Saúde. O que é que você está a assistir neste momento? Você está a assistir a uma coisa que se chama a cubanização, do meu ponto de vista, a cubanização do Sistema de Saúde na Madeira. E, normalmente, estabelecer metas e objetivos, restaurar a credibilidade e a confiança no sistema, porque nós temos belíssimos profissionais, temos belíssimos médicos, belíssimos enfermeiros, ótimos profissionais na saúde, e é fundamental, neste momento, existir, de facto, um projeto e, sobretudo, grandes objetivos para a saúde. E esse sistema regional precisa de ter duas componentes, três, aliás, ter uma componente pública, uma componente privada, através da contratualização, que é fundamental para baixar custos, e ter também uma componente ligada, como sabe, às misericórdias e às associações. Relativamente à questão, e o sistema tem que ser regional. Eu não aceito que, de facto, se vá alienar integrar o sistema de saúde regional ao continente, como algumas pessoas querem fazer. Portanto, nada disso faz sentido. Ou seja, nós temos que corrigir, introduzir fatores de excelência e, novamente, a qualidade que o sistema sempre teve e depois traçar metas e objetivos. Relativamente ao novo hospital, é óbvio que isso é um projeto que interessa a todos os madeirenses e temos que começar a enquadrar o novo hospital, ter um projeto a médio e longo prazo. Daí a necessidade de eu sempre estar a falar das políticas de médio e longo prazo, porque as políticas de médio e longo prazo são essenciais para começarmos a atuar de uma forma consistente nas políticas regionais. E essa ideia do novo hospital eu acho que é essencial e começar a obter os financiamentos, o projeto e etc. Isso é óbvio. Para esta e para outras questões, a Madeira vai precisar de apoios na República, na União Europeia. Como é que estamos a esse nível? O que é que se aproveita? Mas eu gostaria, talvez, antes, outro sistema que também está em equação, que é o Sistema Regional de Educação. Eu acho que o Sistema Regional de Educação é estratégico para nós. É estratégico. Neste momento, nós precisamos ter os alunos mais qualificados e ter um ensino de excelência na Madeira. Porquê? Porque se a Madeira se quer posicionar como um centro de trade internacional de turismo, cosmopolita, qualificado e com mais-valia, tem que ter os melhores alunos. Tem que ter os melhores alunos. E eu não percebo como é que se gasta. Isto tem que ser auditado. Estamos a auditar o nosso sistema e perceber porque é que se gasta aqui, talvez, possivelmente, mais 500 euros por aluno ano
do continente e não temos os melhores resultados. Portanto, o que é fundamental? É o sistema, encarar o sistema neste momento. As infraestruturas estão feitas. E neste momento é essencial dotar o nosso sistema, e sobretudo num diálogo aberto com os professores, com os profissionais da educação, dotar o sistema dos melhores resultados a nível nacional, não tenha dúvida sobre isto. Isto é essencial, é estratégico para a Madeira. Sem recursos humanos, como se costuma dizer hoje, sem pessoas qualificadas, nós não podemos da cepa torta. E é essencial, de facto, o sistema está regionalizado para quê? Para termos o melhor sistema de educação do país. É uma falsa desculpa falar dos programas, isso é tudo conversa. Para mim, sendo o sistema regionalizado, este sistema, nós temos a obrigação de estabelecer prazos e metas e auditar, fazer a accountability da situação, no sentido de termos os melhores alunos do país. Não tenho dúvidas sobre isso. Como dizia há pouco, vamos precisar de apoios, quer no Governo da República, nas instituições nacionais, quer também na Europa. Como é que estamos, que análise é que faz daquilo que tem sido feito até agora, aquilo que vai ficar para si ou para quem vencer? Bem, em primeiro lugar, nós temos a chamada dívida regional. A dívida regional é a primeira situação que nós temos que enfrentar e enfrentá-la sem fantasias, porque eu vejo muitas vezes que, sobretudo, aqueles que tiveram lá 14 anos não têm nenhuma solução. A solução é mais do mesmo. Não, a solução não pode ser mais do mesmo. Nós temos que ter, sobretudo, metas e objetivos realistas para solucionar e, sobretudo, aliviar a carga da dívida e o seu peso na economia, na sociedade e nos contribuintes. Isso é essencial. Quais são as soluções? Há diversas soluções. Se você analisar, a primeira coisa que nós temos é que fazer a conversão, muito rapidamente, da chamada dívida comercial regional em dívida financeira. E porquê? Porque a dívida comercial tem encargos e prazos, tem juros mais altos e tem prazos mais curtos. Neste momento, como sabe, há um empréstimo de 1,5 milhões do Estado à região e há conversão de 1,1 milhões de euros de dívida que era comercial já é dívida financeira. O que é que nós temos que fazer? Se você reparar e olhar para as receitas da região andam à volta de 1.000 milhões de euros por ano. Esses 1.000 milhões vão dar para pagar a saúde, pagar a educação e vai ter depois à sua frente os encargos da dívida pública. Você gastar dinheiro em juros é dinheiro mal gasto. Porquê? Porque esse dinheiro não está a entrar na economia, não tem efeitos multiplicadores no emprego, não tem efeitos multiplicadores na empresa, nem na nossa economia real. Portanto, o que é que vai ter que fazer? Você vai ter que renegociar esta dívida e tentar assegurar desde o princípio, por exemplo, que a dívida que neste momento a região tem diretamente com o Estado, por exemplo, pode ser renegociado quer a taxa de juros, sobretudo o spread é 0,15 neste momento, mas há a hipótese de reduzir este spread deste montante de 1,5 mil milhões, da mesma forma que você pode introduzir um conjunto de operações, como o Estado está a fazer, nas mesmas condições de financiamento, o Estado está-se a financiar nos mercados, às taxas mais baixas de sempre. Portanto, nós, em termos regionais, temos que fazer o mesmo. Vou-lhe dar um exemplo. Em dezembro de 2013, o Estado português foi ao mercado internacional de dívida e colocou no mercado, fez uma operação de troca de dívida que se vencia em 2014 e em 2015 e fez uma operação de troca dessa dívida com novos prazos de maturidade, ou seja, novos prazos para o pagamento e com novos juros para 2018, 2019. Isso fez com que 25% da carga que tinha que suportar em 2014 e 2015 fosse aliviada. Ou seja, essas condições de operação de troca de dívida destes 6,6 mil milhões de euros que o Estado português fez, você tem que ter a hipótese de colocar parte da dívida regional também no mercado internacional de troca de dívida. Portanto, são operações que se podem fazer. Outra situação que você pode fazer e deve, por exemplo, porquê? Porque a dívida pública regional, porquê que não emitir títulos de dívida pública regional? Porque neste momento a dívida está na mão de instituições, ou o Estado, ou instituições financeiras, mas nada impede,
Se nós estamos a melhorar e conseguimos melhorar o rating da nossa dívida, com o aval e a garantia do Estado, direta ou indireta, conseguir colocar títulos de dívida pública no mercado, quer no mercado regional, no mercado nacional e no mercado da nossa diáspora, desde que tenha as garantias. Portanto, você pode fazer, com o Estado, fazer emissão de dívida pública regional, títulos de dívida pública regional. Outra solução, por exemplo, para aliviar a carga da dívida. Você pode integrar, e inclusivamente ter os títulos de dívida pública regional nos grandes fundos de investimento internacional. Portanto, você tem neste momento, por exemplo, na dívida pública regional, 46 sociedades públicas. Essas 46 sociedades públicas, pelos números que eu tenho aqui e por aquilo que foi dito a chamada dívida indireta, tinham cerca de 3.695 milhões de euros, que era a dívida acumulada em 2013. Ou seja, por exemplo, dívidas da sociedade de desenvolvimento. Há infraestruturas das sociedades de desenvolvimento que podiam ser projetadas e integradas, por exemplo, ou postas no mercado, nos grandes fundos de investimento, em fundos de investimento. E esses ativos eram colocados nos fundos de investimento e eles próprios depois faziam um acordo de rentabilização e de pagamento pontual dessas dívidas, rentabilizando por concessão a essas infraestruturas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Porto Santo. O Porto Santo é um caso onde tem um campo de golfe, onde tem uma zona imobiliária para desenvolver e o Porto Santo tem aí um potencial que é, por exemplo, como acontece no Havaí, se você conhece o Havaí, conhece a Flórida, porquê? Porque não transformar, por exemplo, estas áreas, portanto, para residentes de alto rendimento, por exemplo, da chamada dos menos jovens. Ou seja, as pessoas têm um clima fantástico no Porto Santo durante 6, 7 meses, jogavam ao seu golfe, tinham um conjunto de clínicas agregadas a residências assistidas para menos jovens, como se costuma dizer, e integrar isto no fundo. Portanto, temos que encontrar soluções destas rapidamente para isso. Essas soluções implicam ter um certo consenso e não só no seu partido. Portanto, o relacionamento com a oposição vai ser aquilo que tem sido até agora? Não, eu acho que neste momento nós temos que reformular todo o diálogo entre o nosso com a oposição. Ou seja, eu neste momento não acho que a questão do relacionamento de oposição tem que ser um relacionamento normal, numa democracia normal. Portanto, eu acho que há zonas onde temos que fazer, de facto... Mas o PSD está preparado para isso? O PSD tem que estar preparado para isso. Nós estamos aqui perante uma situação de emergência regional. Nós não estamos a brincar, isto não é fantasias. Nós temos que olhar para a realidade e temos que pensar numa coisa, quer dizer, as pessoas neste momento estão desempregados, não há nenhuma família na Madeira que não tenha um desempregado. Novas gerações, andamos a qualificar as gerações para elas emigrarem, e não tem nenhum mal nenhum em integrarem o mercado internacional, estamos a atingir neste momento a emigrar. Temos situações de pobreza, cada vez mais graves. Portanto, nós temos neste momento que inverter esta situação de não solução em que a região vive. Como é que se consegue isso? Consegue-se, de facto, através de um projeto político que tenha credibilidade, que traga notoriedade positiva para a região. A notoriedade positiva é fundamental. A região, nos últimos anos, foi abalada pela crise da dívida, pelos aluviões, pelos incêndios, pelos escândalos na Assembleia e um conjunto de episódios recambulescos da política regional, mas a região não é feita disto. A região tem um grande potencial, uma região bonita, uma região que tem um grande potencial a nível turístico, bem infraestruturada, com um povo maravilhoso, com bons quadros. Portanto, temos que inverter esta imagem, temos que ter uma notoriedade positiva. Segunda coisa, precisamos ter uma nova credibilidade. E a credibilidade passa por quê? Pela alteração dos protagonistas que estão muito ligados a este projeto de desgaste estrutural e das próprias políticas. E temos que voltar a introduzir, de facto, no todo nacional e europeu, por exemplo, a importância da Madeira, e volto aqui novamente, como um centro essencial para a internacionalização da economia e da finança nacional. Repare, um dos grandes objetivos da política nacional, seja qual for o governo que for para lá, é a internacionalização das empresas portuguesas. Para fazer essa internacionalização, Portugal precisa de ter regiões como a Madeira, com um estatuto fiscal privilegiado e que estão neste momento no centro daquilo que vai ser a maior zona, e que já começa a ser a maior zona de intercâmbio comercial do mundo, que é a Bacia do Atlântico. Vamos agora ao PSD, onde surgiram 5 candidatos a disputar a liderança.
Sente-se em vantagem em relação aos 4 candidatos, aos outros 4, que só agora começaram a revelar algumas discordâncias e outras ideias em relação ao... Eu tenho que ter a humildade para, em primeiro lugar, respeitar todos os meus adversários, mas acho que, de facto, eu tenho apenas uma coisa, tenho um princípio de coerência e de frontalidade que eu acho que é importante e que pode gerar e deve gerar, do meu ponto de vista, vantagens para a minha candidatura. Noutras alturas, podemos dizer que todos os chamados delões gostariam de ter tido o apoio do Presidente do Governo. Pode-se dizer agora que ninguém quer esse apadrinhamento? Eu acho estranhíssimo, porque eu durante os últimos anos, eu não gosto de falar sobre as histórias passadas, acho que eu não guardo ressentimentos, não tenho ressentimento. E eu tive a frontalidade, como sempre tive na minha vida, e a coragem, porque eu acho que a política também é feita de coragem. É preciso ter a coragem moral e, sobretudo, a coragem para dizer aquilo que na altura se deve dizer, a bem do partido, e a bem do governo e a bem da região. Mas, filho de uma forma objetiva e de uma forma muito firme. Portanto, as consequências são aquelas que você sabe, né, e que os leitores do Diário de Notícias conhecem. Portanto, foi insultado, foi enxovalhado, mas isso, quem está na política tem que estar preparado para isso. E acho que neste momento, um pouco patética, um pouco triste, esta situação, que não era, que era previsível, esta situação de fuga para a frente e, sobretudo, de repulsa relativamente àquilo que foram as políticas seguidas pela própria direção do partido e pelo líder do partido. Parece-me que o único responsável, afinal, é só o líder do partido e o secretário das Finanças. Eu, aliás, vi uma entrevista fantástica onde os candidatos que integravam o governo se demarca de uma forma perfeitamente chocante do coletivo que integrava, dizendo que tinha apenas uma percentagem de dívida, quer dizer, o resto num governo não tinha nada a ver. Portanto, isto é tudo uma situação um pouco triste, mas as pessoas é que vão fazer a avaliação. Ainda faltam 2 meses para essa avaliação. O tempo joga contra si, face ao desgaste que já tem, ao facto de já estar nesta candidatura há mais tempo? Bem, eu devo ter algum desgaste agora. Eu não tenho, eu neste momento sou militante de base, sou privado, tenho a minha vida privada. O meu desgaste não é relativamente a nenhum exercício de ato governativo, nem ligado a qualquer instituição, porque eu tenho feito uma campanha de contacto pessoal com as pessoas e acho que tem corrido muito bem, ainda bem que tenho este tempo. Agora, como eu disse na altura, eu fui favorável à antecipação do Congresso. Porquê? Porque esta votação, de facto, está marcada para desvalorizar a própria eleição, do meu ponto de vista. Porquê? Porque não marcar uma eleição para 19 de dezembro, numa altura em que as pessoas estão prestes, próximo do Natal, estão a arranjar as suas casas, a fazer as suas compras, estão com a família, portanto, e a segunda volta a 29 é mesmo no sentido de desvalorizar a eleição, não tenho dúvidas sobre isso, por isso é que eu pedi a antecipação. Muito se tem falado e questionado este processo eleitoral que acabou de falar. Está confiante? Acredita no processo? Tem alguma razão para desconfiar de alguma anomalia? Bem, este processo está muito melhor que o outro, porque eu, na outra eleição, não tive acesso à lista, não tive acesso à lista dos militantes, nem moção, a minha moção não foi publicada, portanto, nós não sabíamos para onde é que íamos e qual os militantes que votavam ou não votavam, tinha esse direito, portanto, esses direitos foram todos violados na outra eleição. E eu acho muito estranho que agora alguns dos meus companheiros candidatos venham reclamar pela lesura das eleições. Quando fui à anterior eleição, eles apoiaram e estavam no seu direito o atual líder na sua candidatura e não abriram a boca porque nessa altura não havia nenhuma ilegalidade, não havia nenhuma falta de transparência, não havia nenhum problema, estava tudo democraticamente. E acho muito estranho que algumas pessoas continuem a falar da renovação do partido e se sirvam, por exemplo, do Jornal da Madeira como um instrumento, neste momento, de propaganda da própria candidatura. Portanto, numa confusão dúbia entre as funções oficiais e as funções de candidato. Mas um partido credível não estaria interessado, por exemplo, que nesta altura já se soubesse, os militantes e não só, o número de militantes que estão aptos a votar ou não? O que está no regulamento é que, a partir do dia 20 e tal de outubro, não sei precisar, isso será publicado.
Já houve um candidato que insinuou haver uma espécie de acordo entre a sua candidatura e o atual secretário-geral do partido. Eu não tenho nenhum acordo com ninguém, e nem com o secretário-geral. Como sabe, o secretário-geral, e eu penso que quem fez essa insinuação foi o candidato Sérgio Marques, mas, na altura, quem integrou a candidatura do atual secretário-geral de apoio fui eu. Ele é que apoiou o Dr. Alberto João Jardim com o secretário-geral. Portanto, eu não tenho nenhum acordo com o secretário-geral, não sei onde é que ele foi buscar essa ideia, e, aliás, não é lógico que tenha, até pelo meu próprio percurso político. É possível haver algum tipo de impugnação, alguma manobra que teria como consequência adiar, prolongar este... Não, isso é o que... Há certas pessoas que estão alapadas ao poder. Estão alapadas. O poder... Estão alapadas e que gostariam de que isso se realizasse. Mas eu, neste momento, acho que não. Acho que, neste momento, o que interessa à Madeira e interessa ao nosso partido é que a eleição se realize com todos os procedimentos de transparência democrática e que as próprias candidaturas tenham a possibilidade de fiscalizar o ato eleitoral. E isso penso que vai acontecer. Numa segunda volta, que é possível, será necessário convencer candidatos e militantes de com outras ideias. Reservou alguns argumentos para essa fase? Eu acho que um argumento essencial da nossa candidatura, eu estou convencido que o que nós estamos a disputar neste momento é uma eleição interna em primeira instância, mas existe uma segunda questão. E a segunda questão é saber qual o candidato que tem possibilidades de levar o PSD e o projeto do PSD à vitória. E isso eu não tenho dúvida que sou eu. Sem falsas modestas. Até pela própria experiência, porque todos estes candidatos, penso que nenhum disputou eleições diretamente. A entrevista caminha mesmo rapidamente para o fim. Ia-lhe pedir respostas rápidas para dossiês também muito específicos. No desporto, os clubes devem recear as suas políticas? Não, eu acho que a política desportiva regional tem que ser racionalizada e tem que ser introduzidos critérios de avaliação dos gastos que são feitos, como aliás em todo o gasto público. Eu acho que é fundamental saber quais os efeitos, cada euro que se gasta do contribuinte, temos de saber qual é a repercussão. E entendo que o desporto e os clubes desportivos exercem uma função, não estou a falar do desporto profissional, temos que separar, exercem uma função de educação e de formação que compete ao Estado. Portanto, os clubes devem ser respeitados, os critérios devem ser estabelecidos com grande rigor e, sobretudo, se fazer um plano de médio e longo prazo para aquilo que se pretende do desporto regional. Porque, mais uma vez, andamos aqui a gerir isto por impulsos. Nós nem sabemos. Um ano o clube recebe o dinheiro, depois corta-se na luz. Portanto, eu tenho que falar com dirigentes dos clubes. Por exemplo, um dos grandes problemas que existe neste momento é, por exemplo, o pagamento da luz, por exemplo, nos estádios. Os atrasos nos pagamentos. Portanto, eu acho que é melhor ter as coisas estabelecidas e feitas de uma forma objetiva do que andar aqui a prometer ilusões e depois os clubes estarem 3 e 4 anos para receber o dinheiro. No partido, haverá o regresso das comissões conselheiras? Sim, eu acho que isso é importante, sobretudo, mantém-se a freguesia, mas as conselheiras é fundamental. Porquê? Porque na maioria dos concelhos, sobretudo, nós estamos a notar isso nos concelhos onde somos oposição, por exemplo, haver uma coordenação conselhia a nível das freguesias. Portanto, isso é essencial, a existência de um organismo que possa traduzir a posição política do partido no concelho. No Parlamento, com quantos deputados? E eu acho que discutir a lei eleitoral é como abrir uma caixa de Pandora. Como você sabe, isso depende sempre dos acordos que se consegue fazer. Eu acho que... Eu não acho má aquela proposta que foi apresentada, por exemplo, pela Autonomia 21, em que defende a redução de 47 para 41 deputados, introduzindo os 6 círculos. Mas isso temos que se canalizar e tem que ser negociado. Agora, sou favorável à dignificação do Parlamento, como aliás já disse, sou favorável à reintrodução no Regulamento de o Presidente do Governo se apresentar periodicamente no Parlamento para prestar contas ao Parlamento. Sou favorável a que se discuta pelo menos uma vez por ano uma discussão sobre o Estado-Geral da região. E sou favorável a que o Parlamento seja dignificado em todas as suas vertentes, incluindo
Uma que é a celebração do Dia da Região no Parlamento. Jornal da Madeira, devolver à Diocese ou partilhar com os privados? Eu acho que a única solução é não introduzir nem mais um tostão do dinheiro público num órgão de comunicação. Portanto, temos que encontrar uma solução de privatização desse órgão de comunicação social. Acho que isso tem acontecido em todo o país, não vejo aqui qual seja o problema. Porque o Jornal da Madeira há de ser público? Não tem nenhum sentido. E por fim, as comunidades que conhece bem, como aproximar, como cativar, como rentabilizar? Eu acho que as comunidades, e diz bem, eu conheço bem, é um ativo, para além da humanização que temos que estabelecer e das relações de fraternidade, de amizade que temos com as nossas comunidades, com a nossa diáspora, é um ativo que a região não tem aproveitado. Ou seja, estou-lhe a falar a nível do investimento, estas segundas e terceiras gerações já têm relacionamentos empresariais e têm um potencial de captação de investimentos para a nossa região. Agora temos que ter, por exemplo, ter uma agência de captação do investimento, que é uma das coisas que eu vou criar, se ganhar a eleição, mas é fundamental encarar, para além da história da saudade, não é? Da remagem da saudade, encarar estas novas gerações da nossa diáspora como um potencial, estabelecendo parcerias estratégicas com estas comunidades no sentido do desenvolvimento económico e do investimento. Veja, por exemplo, quem é que faz isso muito bem? Os israelitas fazem isso extraordinariamente bem. Portanto, ou seja, o relacionamento em rede que têm com as comunidades de imigrantes significam e tem significado, de facto, um grande mais-valia para o país. A mesma coisa se passa com os irlandeses. A Irlanda hoje tem um conjunto de empresas americanas ou irlandesas americanas no seu território e deriva, de facto, do estabelecimento de uma rede de contactos que sempre soube manter. A mesma coisa se passa, por exemplo, aqui na Madeira. O que nós temos de ter é um potencial de atratividade relativamente a essa situação. Assim chega ao fim a quarta entrevista do Diário, no âmbito da disputa interna no PSD. Agradeço ao Dr. Miguel Albuquerque. Obrigado. Voltamos agora a 18 de outubro com a última entrevista, porque no próximo sábado é dia de aniversário do Diário.